A lixiviação é um dos fenômenos patológicos mais comuns que existem. Ela ocorre quando existe contato com a água, a estrutura entre contato com a água. E pode ser água de uma lavagem, uma peça, um local que é lavado com frequência, que sempre está exposto à água da chuva, né, ou alguma outra situação. Então a reação de hidratação do cimento que está ali no concreto, e por mais que já seja um concreto, uma peça antiga, ele pode produzir, né, o silicato de cálcio, que é esse material esbranquiçado que você vê aqui nessa foto. E ele não é simplesmente só superficial, não, ele vai criando uma camada mesmo ali. É um material duro, resistente, que não vai sair simplesmente de jogar água. Você vai ter que aplicar algum tipo de abrasão depois para retirá-lo. Ele pode começar bem simples, ó, bem pequeno, como a gente vê nessa imagem aqui, e pode ir aumentando até criar essa crosta bem grossa aqui, esses cristais, né? Que é a dissolução e transporte dessa cal hidratada, que é gerada nesse processo de hidratação, quando o concreto ele tem contato com a água, e ele produz lá com um grãozinho de cimento que hidrata, então ele reage, gera esse material, e ele vai sendo transportado até a superfície. E é isso que a gente chama aí de lixiviação. Bom, esteticamente ele já é um caos, e deve ser retirado simplesmente já por esse fator. Por quê? A estrutura ela tem a principal missão de dar segurança para a edificação, segurança para quem a ocupa. E você há de convir que você olhar para a estrutura e ver algo desse tipo, como dessa imagem, já causa um desconforto. Então só por isso já é motivo. Por quê? Eu digo simplesmente por isso. Porque a princípio ela não é tão perigosa, né? Mas ela sim abre caminho para outras manifestações patológicas e para que com o tempo isso vá se agravando. Por exemplo, a gente acabou de estudar aí, viu no trecho anterior do vídeo, sobre a carbonatação. Então, quando esse material ele é produzido lá no interior do concreto e é transportado, né, um processo bem lento, chega na superfície, forma aquela crosta. Então ficam vazios e ficam microfissuras, né, por onde esse material vai transportando dentro do concreto. Esses vazios, essas microfissuras, facilitam a entrada do ar, né, do gás carbônico ou de outras substâncias que vão se acumulando com o tempo ali na superfície da estrutura e aí vão sendo transportadas quando tem contato com a água. Então, criou-se esse caminho, esses vazios que a lixiviação ocasiona, e aí depois vem o gás carbônico que está no ar, vem outras substâncias que se acumulam ali, dependendo de onde está, por exemplo, que a gente viu no exemplo da carbonatação, em situações de túneis, né, de viadutos, e então esses poluentes vão sendo levados para dentro do concreto, vão alterando o pH do concreto, pode chegar na armação, vai começar o processo de oxidação, e aí vai ser uma coisa bem acelerada devido à lixiviação ter ocorrido antes. Então, assim, é um indicativo que onde tem a lixiviação poderá ocorrer também a carbonatação, e aí vai piorando, né? E aí se correu a armadura, você, né, perdeu a estrutura, porque se o aço oxidou e soltou, despassivou, acabou o concreto armado, né? E além disso, o próprio material, o concreto, mesmo que não ocorra a carbonatação, então ficou sólido na lixiviação, só que ele vai criando mais vazios, vai deixando esse concreto, é claro que com muito tempo, muitos anos, ele vai ficando mais poroso, vai abrindo essas fissurinhas, e ela pode ir aumentando, então deixa o concreto poroso. E isso é muito prejudicial, porque vai sempre facilitando a água, ela não pode chegar na armação, né? Ou se chegar, ela não pode chegar alterado com gás carbônico, que cria nesses vazios. Então, cuidado, deve ser tratado. Como que trata? É muito simples, né? É retirar com aquelas mangueiras de lavar de alta pressão, o pessoal usa em lava-jato e tal, e tem aquelas de uso doméstico, então aquilo lá já você consegue retirar. E aí você tem que evitar que tenha contato com umidade, então é um local, a umidade, não só umidade, mas água, né, em abundância. Então, algum tipo de impermeabilização, fazer algo, ver de onde vem a água e impedir que tenha depois contato com essa água. E se der para planejar, fazer um planejamento de utilizar essa situação no local que você sabe que vai ter contato com a água, que ao longo dos anos, devido ao uso, devido ao local que está. Então já utilizar um cimento com presença de escória e de pozolana, né? Naqueles tipos de cimento, porque o cimento mais puro, né, que não tem essas adições, ele tende
esse processo de hidratação lá com o tempo, de gerar esse material é maior. Quando você utiliza um cimento com adição de escória ou de pozolana, isso reduz drasticamente. Então, aí fica a dica de planejar. Não planejou, aí você tem que fazer essa recuperação, que é limpar e fazer algum tipo de tratamento superficial ali para diminuir depois que esse contato constante com a água. Essa é a lixiviação. Veja que interessante esse exemplo. Aqui nós temos carbonatos de cálcio formados em formatos de estalactites. Bom, isso ocorreu devido a uma má impermeabilização da laje superior. A água que percorria da laje acabava percolando por todo o concreto e dando início a toda essa reação na parte inferior, né? Isso é uma situação comum aí, onde você tem, por exemplo, em prédios, né? Que na parte superior você tem lá a calçada, a área normal de lazer, e na parte de baixo o estacionamento. Então, é ficar atento e tratar assim que possível. É uma outra patologia, no caso, uma falha na impermeabilização, que pode ocasionar este problema.